Olá, irmãos, que a paz esteja com vocês. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, ajudando a espalhar estas palavras para mais pessoas. Quem não for inscrito em nosso canal e quiser ficar antenado em nosso conteúdo, se inscreva e também ative o sininho para ser avisado sobre os nossos novos vídeos. Neste vídeo, o palestrante Rossandro Klinger falará sobre o tema Sentir Deus no deserto, ou seja, sentimos Deus nos momentos difíceis. Mesmo que tenhamos recursos, paciência ou até mesmo solução, não esqueçamos que Deus está sempre conosco. Mantenhamos nosso relacionamento íntimo com o divino. Muita paz e muita luz. Um grande abraço a todos vocês. A gente sempre pensa nas muitas possibilidades que existem na nossa vida de um modo geral sobre a experiência com o sagrado. Mas uma coisa muito comum, e Suzana estava falando muito dessa diferença entre crer em Deus e sentir, confiar em Deus, é que a sociedade humana, ela cria um conjunto de princípios ou de, digamos assim, coisas que a gente pode conquistar para nos dar a sensação de segurança. Quem não quer passar no concurso público para ter segurança, né? Quem não quer ganhar na Mega Sena da virada para ter segurança? Quem não quer ter amigos influentes para ter segurança? Quem não quer ter um plano de saúde dos melhores que existe para se sentir mais seguro? Quem não quer morar num lugar muito bonito e mais seguro, sei lá, com cercas elétricas no condomínio, para se sentir seguro? O grande drama da humanidade é que a gente tem depositado a nossa confiança nas coisas e nos homens, mantendo apenas a nossa crença em Deus. E essa desconexão faz com que a gente não consiga sentir a serenidade, como dizia Jesus, dessa paz que excede todo entendimento que emana de Deus. Certa feita eu encontrei um amigo que me contou uma experiência que ele passou quando a filha dele adoeceu. Primeiro, o diagnóstico foi meio severo e ele ficou um pouco tranquilo, afinal de contas ele podia levar para o melhor hospital de São Paulo e pagar o que estavam cobrando, 150 mil reais por mês de tratamento, convicto que com isso estaria tudo resolvido, aí estaria a segurança que ele tanto precisava. E a esposa sempre dizia para ele, seria bom a gente pedir ajuda a Deus. E ele dizia, acredite, ele não tem como pagar esse plano. E ele foi para o hospital, uma vez que ele tinha condição desse tratamento, que era um tratamento que não era diferente do que poderia ser oferecido em nenhum país do mundo. Mas ele percebeu que não adiantava somente o dinheiro, porque muitas vezes os médicos tinham outros pacientes também. Mas ele lembrou que ele conhecia um ministro da saúde. E ligou para o ministro, que ligou para o diretor do hospital, que fez com que os médicos, se sentindo obrigados por essa ligação, dessem uma assistência diferenciada à filha dele. Foi quando a esposa disse, seria bom a gente pedir ajuda a Deus. Aí ele disse, Deus não conhece o ministro da saúde como eu conheço. E a criança não melhorava, ela só piorava. Depois disseram para ele que certamente ele precisaria fazer um tratamento fora do Brasil, com algumas descobertas mais recentes, experiências. E no avião, a esposa disse, seria bom a gente pedir ajuda a Deus. E ele disse mais uma vez, mas Deus não tem esse conhecimento que esses médicos têm lá fora para ajudar a nossa filha. E depois de todo esse percalço em que ele usou o dinheiro que ele tinha, que ele usou os conhecimentos que ele tinha, que ele usou todas as possibilidades que estavam a seu alcance materialmente falando, a filha não melhorava. E somente quando ela estava num quadro muito crítico, e depois de um deboche que certamente Deus, que é um pai muito amoroso, nem liga, nem se choca, porque compreende a nossa arrogância, compreende a nossa fantasia de acreditar nas próprias forças. Certamente esse pai amoroso esperou esse filho cair em si e entender que a fonte de todos os recursos e a nossa primeira busca tem que ser Deus. Foi quando ele finalmente, percebendo que nada do que ele tinha era suficiente para curar a filha, ele se ajoelhou, chorou, pediu a Deus perdão por ter ignorado e pediu ajuda a Deus. E ainda disse, sei que por causa da minha atitude arrogante e petulante, eu nem mereço, mas por ela, pela inocência dela, eu te peço que cure minha filha. Embora os médicos tivessem dito para ele, naquele mesmo dia, que o quadro dela era irreversível, estranhamente,
para muitos, mas não para quem confia em Deus, a criança começou a melhorar. E de um quadro irreversível, de uma doença rara, ela se tornou completamente curada. E ele entendeu, naquele deserto que ele passou, que é exatamente nesses momentos que finalmente todas as nossas forças materiais se esgotam muito rapidamente e vivemos uma experiência em que, por mais que os parentes nos amem, eles não vão deixar a vida deles para viver nossa solidão e o nosso calvário. Por mais que as pessoas estejam fazendo preces nas instituições religiosas que nós frequentamos e pedimos, ore por mim, ore por minha filha, por mais que façam correntes de oração, esse é um projeto e um calvário muito particular, que cada um, tanto a mãe como o pai e a própria criança, enfrentavam o seu modo e aprendiam alguma coisa do seu jeito, mas nenhum deles desprovido da presença permanente de Deus. Por isso, o deserto nos dá essa capacidade de desconstrução total desse ego infantil que nos faz crer que o lugar que ocupamos é o que nos dá relevância. A relevância é o fato de sermos todos filhos de Deus. Para a sociedade pode ser que lugares, posições, destaque possa provocar relevância. A nossa relevância é sentirmos-nos filho de um Deus. Talvez seja difícil para a gente, do ponto de vista cognitivo, mesmo, não falo nem emocional, cognitivo, entender como é que um ser tão potente me conhece individualmente. Talvez seja difícil nos momentos, como Suzana colocava, de achar que só se o final do ano for frutífero, em todos os sentidos, afetivos, materialmente, Deus honrou a nossa vida. Seja difícil nos momentos em que a gente está sentindo a dor do crescimento, perceber Deus naquele lugar. E também achar difícil que Ele possa estar nos ouvindo. Porque muitas vezes precisamos entender que é preciso assumir essa fragilidade. Essa fragilidade ela é importante porque ela meio que nos diz um pouco sobre como desenvolver com Deus um relacionamento. Porque para que a gente possa sentir Deus, é preciso se relacionar com Ele. E relacionamento requer intimidade. E na intimidade, a gente conhece o indivíduo como ele é. A gente, quando vive uma relação duradoura, a gente vai descobrindo na relação duradoura que aqueles defeitos que no início eram tão chatos de conviver com o outro, é exatamente a característica tão benfazeja que vai acrescentar em mim aquilo que eu não tenho. Aquela pessoa que na família me é capaz de dizer que eu erro e critica e que mostra, é a que não me deixa dormir na ilusão de que estou pronto. Aquela pessoa que na instituição espírita me instiga a paciência, é a que mostra para mim que aquilo que eu pedi, como disse Suzana, ser paciente como Chico Xavier, vai implicar receber nos grupos de estudo um monte de gente que quer dar palestra em vez de fazer o estudo. É descobrir que em todos os lugares a gente tem pessoas que têm dificuldades de convívio e que a gente tem que ir aparando as nossas arestas, mas ao mesmo tempo a gente fica se perguntando, mas Deus escuta a minha dor quando eu estou só? Eu percebo que quando a gente passa Vocês já passaram o WhatsApp para Deus? Você sabe que o WhatsApp tem aquele recurso de visualização. Se ficou azulzinho, a pessoa já leu. Tem gente que é tão carente que se ficar azulzinho e você não responder logo, ela bota uma carinha do tipo pensando, por que não respondeu logo? E alguns de nós até tiram o azulzinho para evitar esse estresse, essa tensão. Mas Deus, Ele resolveu que Ele não tira o azulzinho. E a gente manda lá um texto, um pedido. Às vezes está tão mal que manda um áudio. Não consegue nem digitar. E é impressionante, é imediatamente visualizado. E a gente começa a encher o coração de esperança quando começa o anúncio: Deus está digitando. E começa a demorar tanto que a gente pensa que Ele é como aquelas pessoas mais idosas que digitam assim. E esse kairos, esse tempo da digitação, é a resposta que ainda não estamos prontos para escutar. Porque crianças espirituais só querem escutar, pode continuar no parque, pode continuar no telefone, pode continuar vendo série. Crianças espirituais não querem escutar,
chega, filho, é hora de acordar. Enquanto a gente não está pronto para ouvir, Deus está digitando, esperando que nós tenhamos a capacidade de entender como essa mensagem vai tocar o nosso coração para nos transformar. A primeira coisa seria: será que Ele me escuta como pessoa, individualmente? Eu tenho absoluta convicção que todo mundo que está aqui sentado acha que sim. Mas eu duvido que a maior parte de nós sinta isso. A gente tem uma compreensão muito intelectual de Deus. A gente estudou que é Deus, causa primária de todas as coisas. Ser infinito não, é um atributo, não se confunda o atributo com o ser. A gente estudou as definições, a gente vai para as obras subsidiárias e vê todas as definições. A gente tem compreensão, no campo da teologia são discussões imensas sobre Deus, a relação dele com a gente, mas ao mesmo tempo a gente não consegue ainda sentir. E é por isso que é preciso apagar a luz, como diz Gilberto Gil. É preciso estar só. É preciso estar num deserto para, num total desprovimento das identidades materiais, finalmente a gente entender a presença de Deus. Quando nenhuma das coisas que julgamos serem capazes de nos dar segurança, paz e tranquilidade estão presentes, sentir a presença de Deus. Mas ao mesmo tempo, sentir a presença de Deus no deserto é algo tão inconveniente, porque quem é um ser humano num deserto? Esses muitos simbolismos que os desertos têm para os judeus e para os cristãos, que faria com que a gente passasse anos estudando o simbolismo do deserto. Mas a gente imaginar uma pessoa num deserto, desprovida de todos os seus títulos, que não servem para nada, seu conhecimento, sua teologia, seu arcabouço intelectual, seus amigos influentes, seu sucesso, qualquer coisa, seu dinheiro, seu patrimônio, de nada vai adiantar neste momento. Ao mesmo tempo, a sensação de ser tão pequeno, e em meio a bilhões e trilhões de grãos de areia, Deus conhece e sente a vibração de cada átomo, de cada célula do meu corpo. Óbvio que isso é tão incompreensível que Davi disse: tal ciência é tão preciosa que eu não alcanço de tão alta, mas eu sei que tu me sondas. E quando Davi diz sonda, sabe quando a gente faz um exame clássico de sangue e o médico diz: eu não consigo diagnosticar, eu preciso fazer uma coisa mais profunda, eu vou pedir uma ultrassonografia. Ele vai tentar sondar. Deus já sonda, conhece. E para isso eu preciso me relacionar com Ele com a franqueza que a gente vê em Davi em vários momentos. Eu aqui selecionei um salmo específico em que a gente vê a franqueza com que Davi conversa com Deus. Porque quando Suzana diz assim: olha, eu queria um plano B, eu estou fazendo uma renegociação. Porque de fato tem hora que a gente acha, eu acho que deve ter uma burocracia, a gente acha que talvez o céu seja meio como uma repartição pública, e de repente o processo encalhou. E você tem que ir lá usar alguém influente para mandar o processo andar. Parece que a coisa não flui. E você acha que tem uma burocracia celeste que Deus não está entendendo. Eu acho que eu vou precisar fazer um empenho, né? Eu vou precisar fazer uma petição. Eu vou ver se o vereador pode falar com o secretário para ele falar com o prefeito. A gente tem essa dinâmica na terra e pensa que é assim com Deus, que Ele está distante, que tem um séquito hierárquico de bajuladores para chegar no coração de um pai amoroso. E não é assim que funciona. Davi, no Salmo 39, tem um trecho muito interessante que ele começa a mostrar a angústia dele. A partir do versículo 11, ele diz assim: testemunhas maldosas enfrentam-me, questionam-me sobre as coisas que nada sei. Elas me retribuem o bem com o mal e procuram tirar-me a vida. Contudo, quando estavam doentes, eu as visitei, chorei com elas, jejuei com elas, me recolhi em oração por elas. Saí vagueando e pranteando como um amigo, como um irmão, e me prostrei enlutado, como se fosse a minha própria mãe. Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres, sem que eu soubesse, ajuntaram-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar, como os ímpios, caçoando do refúgio, rosnaram contra mim. Aí no versículo 17 ele diz: Senhor, até quando tu ficarás olhando? Livra-me do ataque deles, livra-me da minha vida preciosa. Lá no versículo 22 ele diz: tu viste isso, Senhor?
Não ficas calado, não te afastes de mim. Acorda, desperta, faz justiça. Você percebe que ele... É interessante que Davi, como Asaf também, né? Quando diz assim, não quero dormir porque eu vejo a prosperidade dos ímpios e eu que sirvo a Deus não vejo. É como se disse assim, ó, tem hora que sim, eu com minha humanidade pergunto, e aí, não está vendo não? O que está acontecendo? O problema não é o que Deus não está vendo, é o que eu ainda não enxerguei. É o que eu ainda não enxerguei com a dor. É o que eu ainda não percebi. Às vezes quando a gente fala isso, eu percebo que tem pessoas que acreditam que na doutrina espírita nós fazemos apologia ao sofrimento. Eu já ouvi gente dizer isso para mim. Os espíritas fazem apologia ao sofrimento. Vocês falam muito que tem que sofrer. Não. O sofrimento é uma das formas de evoluir que a gente, infelizmente, por inépcia ou por infantilidade, opta por ele. Como um recurso último que deixa bem claro que Deus não desiste nunca, porque nesta hora a gente acorda pela dor. Mas na verdade o que a doutrina espírita vai nos dizer é que a dor ela existe, não há como ser negada, mas ela não pode ser apenas fruto de um lamento, mas de um sentimento de profundo aprendizado. E como viver essa experiência no deserto? Entender que não estamos sós. Entender que o mesmo Deus que está na minha casa no dia que um filho nasce e se contenta com a minha alegria, está do meu lado me consolando quando o filho antes de mim vai. Entender que o mesmo Deus que fica feliz quando finalmente, depois de um imenso esforço, eu consegui o resultado dos meus sonhos, também está comigo quando num vacilo comum do ser humano eu caio e perco tudo que construí. Entender que a presença dele não está apenas na comemoração, mas também na hora do sofrimento, na hora em que as pessoas se afastam, na hora em que as pessoas não querem estar junto com você para esse resgate. Família é muito isso, né? Família é uma representação mínima de toda a potência de Deus. Apesar das dificuldades que nós temos uns com os outros, ao longo de 2019 nós vamos a maternidades, receber parentes novos que vão chegar no circuito familiar. Nós vamos a casamentos, chorar emocionado, lembrando do dia do nosso, ou para alguns lamentando que fizeram isso. Nós vamos viver muitas experiências, nós vamos para aniversários, nós vamos assistir jogos juntos, nós vamos fazer o evangelho e nós vamos chorar juntos. Separações, nós vamos chorar juntos, o luto. Nós vamos ao longo de 2019 sentir todas as alternâncias dos afetos humanos. Mas a doutrina espírita, em sua lucidez profunda, nos propõe olhar para todas as experiências como escola, como lugar de aprendizado. Porque quando eu lamento, eu não aprendo. Eu fico me perguntando, quando alguém vence a Fórmula 1, o que ele aprende? Porque geralmente quem vence a Fórmula 1 pega um champanhe, estoura e joga no que está no segundo e no terceiro lugar. É uma cena clássica. Mas quem perde a corrida tem duas opções: ou vai para o box chutar o pneu e culpar o carro, ou vai pensar o que eu posso fazer para da próxima vez vencer. Muito gritantemente nós percebemos na vida que nós aprendemos profundamente com as derrotas. É tão preciosa essa importância das derrotas para o aprendizado que o nosso cérebro ele grava com detalhes um dia ruim. E uma pessoa normal, para cada uma crítica, precisa de 3 elogios. Pessoa normal. Descompensado, aí não tem números específicos da ciência para dizer. De modo que as experiências todas, através dessa doutrina racional, que nos propõe lançar uma luz sobre isso, sobre essa experiência, torna ela muito diferente. Meu avô, que adorava recitar Khalil Gibran para mim, tinha uma poesia que ele sempre dizia: a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé, nem salta, nem abraça, fica no escuro. Quando eu conheci a doutrina espírita e conheci a fé raciocinada, que não é uma fé fria, que não é uma doutrina racional e não afetiva, que não é distância das emoções,
que não é indiferença com a dor do outro, que é acolhimento e entendimento, eu entendi que esse poema de Khalil Gibran, que a fé é um salto no escuro para os braços de Deus e quem não tem fé nem salta nem abraça, com a doutrina racional, advinda dos espíritos, na codificação de Kardec, nós temos um holofote que é jogado nesse salto, para que ele seja feito de forma lúcida. Mas é preciso se permitir, nas experiências de dor, sentir Deus. Muitos de nós só conhecem Deus na UTI. Muitos de nós só conhecem Deus quando volta para o cartório para assinar o divórcio. Muitos de nós só conhecem Deus depois de um escândalo na vida pessoal. E isso tudo vai passar, como no dia em que Susana correu, chorou e perguntou: onde está Deus? E no outro dia ela viu o sol nascer de novo. Tudo vai passar, essas dores todas, mas as experiências que elas nos trazem vão nos tornar mais fortes. Os estudos de resiliência hoje, juntando ao que Susana nos traz como a proposta de resignação, que Joana vai dar um realce tão belo quando fala de resignação dinâmica, ou seja, não é uma mera aceitação da condição, é uma aceitação sim da condição e ao mesmo tempo o desenvolvimento de uma dinâmica para mudar tal condição. Vamos juntar a ideia de resignação à ideia de resiliência. E resiliência não só aquilo que a gente já conhece, mas o que a ciência tem mostrado. Não é apenas voltar para o mesmo estado depois da dor. As descobertas mais recentes nos últimos 2 anos, na área da neurociência e da psicologia sobre resiliência, não é que o indivíduo resiliente é um indivíduo que depois de uma dor profunda consegue voltar para o seu estado anterior. Não, é mais que isso. É que os indivíduos resilientes depois de uma dor profunda voltam muito melhores do que antes. Se tornam mais capazes que antes. Por isso Paulo nos dizia: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Mas Paulo, até na desgraça eu devo dar graça? E o que é desgraça? Na visão de alguém que começa a olhar a vida através dos olhos do Cristo e não do mundo. A palavra desgraça some do nosso vocabulário. A única coisa que nós passamos a enxergar é graça não percebida e graça já percebida. Graça não percebida é o dia da dor. Graça já percebida é perceber que muitas vezes aquele dia que a gente diz: eu não vou suportar isso, nos tornou capaz de suportar algo muito mais difícil depois. A ponto de a gente dizer: se eu não tivesse passado por aquilo, eu não estaria aguentando isto. E então, em que momento a fé agora nos atinge? Pensando, como Paulo, em tudo da graça. É que se eu entendi que a dor do passado me incapacitou para enfrentar a dor do presente, esta também assim me faz para as dores do futuro. E em antecipação de fé eu agradeço a Deus, no meio da dor, as fibras, as forças que surgem para fortalecer os meus músculos físicos, morais, emocionais e espirituais, para que eu possa ter mais potência e me permitir ser cada vez mais capacitado por Deus, não somente para servir a mim, mas sobretudo para servir aos demais. É entender que, sobretudo nesta relação, fica claro e evidente que esse relacionamento pode ser materialmente percebido, por mais que fique difícil a relação abstrata de um Deus que nós não vemos, embora esteja manifestado em todo lugar, como na música Onde Está Deus. É a percepção de que nos outros que me cercam eu vejo a materialização desse amor. Isso é o que é o mais encantador. Lembrando de João quando diz: mente o homem que diz que ama a Deus a quem viu e não ama ao seu próximo a quem viu. Percebemos que uma das expressões perfeitas desse amor é entender que fora da caridade não há salvação. E a caridade não é apenas um gesto.
A caridade não é apenas o feito de obras fantásticas que impressionem externamente a humanidade. A caridade é algo que, antes de tudo, me transforme no processo. Porque nós temos visto pessoas que fazem obras externas grandiosas, mas porque não se transformam internamente, caem rapidamente na ruína. Porque acreditavam que era a manifestação externa, ou os dons ou as competências, que mostrariam a potência de Deus na vida dela. Paulo já tinha enfrentado isso na comunidade de Coríntios, por isso disse assim: ainda que, e essa palavra já diz tudo na carta, 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem caridade eu nada seria, sem amor eu nada seria. E desculpa quem achou que isso era de Renato Russo. Ainda que. Portanto, essa relação com Deus é para deixar bem claro para mim que, desenvolvendo essa intimidade com Deus, ainda que eu desenvolva todas as potências intelectuais, toda a simbologia social de visibilidade, qualquer dessas coisas rapidamente passageiras, no final da jornada é somente o ainda que eu levo para o outro lado. Mas é importante, para finalizar, que a gente tente desconstruir algumas mentiras que contamos para nós mesmos. Deus não está distante, somos nós que não percebemos. Nós não percebemos porque achamos que Ele é uma autoridade tão distante quanto as humanas, e esquecemos que Ele é um paizinho, como dizia Jesus, Abba, próximo e cuidadoso. Nós não acreditamos às vezes, até porque percebemos que Ele é um paizinho próximo e cuidadoso, mas como somos filhos rebeldes e ingratos, imaginamos que Ele, como um pai muito mais voltado para aquele modelo violento, deve estar profundamente decepcionado, e temos dificuldade de conversar com Deus. Temos dificuldade de chegar no nosso quarto, no nosso deserto, e dizer a verdade. Por isso que Gilberto diz assim: eu tenho que desatar o nó da gravata, do sapato. Ou seja, quando for conversar com o papai, não vem com personagem, não vem com a foto de Instagram modificada que a gente posta na rede social, não vem com a vida editada de um personagem que você quer convencer o mundo que você é. Venha como você é, e não pense que você vai surpreendê-lo nem decepcioná-lo, porque Ele ama profundamente. É preciso ter coragem de conversar com toda a intimidade, dizer da dor, da angústia, das vezes que você pensa assim: hoje eu estou com tanta raiva, Deus, tanta raiva, que aquela pessoa que eu racionalmente sei que é teu filho, eu queria que morresse. Podia tirar ele dessa encarnação, tem tantos planetas no universo. Essa franqueza, e depois entender assim: eu sei que é surto meu, mas é o que eu estou sentindo, e eu preciso dizer a vocês por quê? Porque eu não quero mais sentir isso. Porque enquanto eu não admitir que eu estou sentindo isso, eu vou continuar achando que eu sou quem eu não sou. E é preciso que eu me conheça como eu sou, como você já me conhece, e aprenda a me amar assim mesmo. Porque esse aprendizado de me amar assim mesmo, reconhecendo quem sou, e você sabendo quem sou eu e me amando, vai me dar a condição de entender que não me resta outra alternativa a não amar todas as pessoas. E finalmente entender que a minha intimidade contigo vai ser desenvolvida cada vez mais quando eu for intimamente envolvido com todos os outros filhos teus. Quando eu não for indiferente à dor do mundo. Quando eu não for indiferente a quem mora num outro continente. Quando eu não for indiferente às pessoas. Quando eu desenvolver em mim algo essencial, que é até título de um livro que um amigo meu está publicando e que está vendendo aí: a empatia. Eu queria terminar, eu vou precisar de mais 3 minutinhos, só para dizer para vocês a competência de Jesus de desenvolver instantaneamente competências empáticas na multidão, que estava com pedras para atingir aquela mulher adúltera. Num sentimento de projeção das sombras de cada um individualmente,
naquela vítima que caiu, como qualquer um poderia ser ela, e joga nela. E a cinematografia sempre mostra um Jesus irritado com a multidão que se aproxima. E eu sempre me perguntei por que Jesus não resolveu a parada rápido. Poxa, imagina a angústia da mulher, a multidão chegando atrás, e Jesus lá vendo a cena, deixando o filme rolar em Hollywood. E a angústia dela, ele podia ter feito, opção 1, eu pensei na época, jogado a capa da invisibilidade de Harry Potter na mulher. Ninguém ia ver ela não seria atingida. Opção 2, já que ele andou sobre o mar e com certeza modificava as leis para poder ir sobre ela em nome do amor, ele poderia fazer flutuar a uma altitude que as pedras não a atingissem. Como ele transformou água em vinho, eu também pensei, já que ele modificava o componente atômico das substâncias, ele bem que poderia transformar as pedras em areia, no máximo que ele ia precisar era de colírio depois. Nenhuma dessas coisas ele fez, e eu percebi que os cineastas estavam equivocados em mostrar um Jesus irritado com a multidão. Um Jesus que olhava acusando: quem são vocês, raça de víboras? Não era compatível com a personalidade de Cristo acolhedor. Ali havia a materialização do amor de Deus, que é Jesus, que queria salvar não somente a mulher, mas a todos. E ao fazer uma simples pergunta, consegue rapidamente dissolver o psiquismo coletivo, consegue dissolver a projeção da sombra, consegue dissolver a acusação fútil coletiva das pessoas, consegue dissolver a cilada que o sinédrio colocava na situação e devolve a cada um a própria sombra, a própria identidade, e faz com que todos se coloquem no lugar da mulher e desenvolvam empatia. O que nós precisamos é entender que não adianta entrar num quarto e ficar só e aprender com a dor. É preciso, além disso, uma vez aprender com a dor, e mesmo antes disso, não esperar apenas que a dor seja um recurso didático para os outros. Porque mais do que isso, ela é um convite para cada um de nós, para sermos, enquanto alguns sofrem, e não é o nosso dia de sofrer, sermos o que chega para ser a materialização desse amor, socorrendo, ajudando, acolhendo, sem nenhuma mágica, às vezes só num olhar, dizendo: estou aqui. Nos dias mais difíceis de nossa vida, nós lembramos de pessoas que só estiveram lá e não tinham muita coisa para dizer, porque é a dor, não tem muito o que dizer, mas só deram um abraço e ficaram lá. Isso marca. A intimidade de conhecer Deus no deserto é me ensinar a ajudar as pessoas quando elas estiverem no deserto dela, porque quando eu estiver com ela, eu sou a prova viva de que ela não está só e que Deus, através de mim, não abandona ninguém. Muita paz a todos.